Imagine um rio que corre vermelho de sangue e preto da tinta dos maiores livros da humanidade. Imagine um império que enrola reis em tapetes e lança cavalos sobre eles para não derramar o sangue nobre. Isso não é um filme de terror. É o século XIII e o mundo está à beira da destruição. A máquina mortífera mongol já triturou Bagdá e olha para o oeste. Parecia não haver salvação. Mas nesta história, você verá como o destino de toda uma civilização foi decidido não por reis ou santos, mas por ex-escravos. Pessoas que eram compradas em mercados como gado para serem transformadas em assassinos perfeitos. Você conhecerá a história do homem que realizou o impossível. Ele parou o apocalipse, mas o preço dessa vitória fará você estremecer. Por que o Salvador do mundo apunhalou seu melhor amigo pelas costas logo após o triunfo? Como a armadilha militar mais astuta da história transformou caçadores em presas num piscar de olhos? É que a ironia cruel do destino levou um grande sultão, que sobreviveu a centenas de batalhas, a morrer não pela espada do inimigo, mas por sua própria perfídia e um gole de uma bebida envenenada? Esta é uma história sobre traição, tática genial, paranoia e como um escravo de ontem se tornou o homem mais poderoso e solitário da Terra. Imagine um som que faz vibrar não os tímpanos, mas os próprios ossos. Não é um trovão, não é um terremoto. É o zumbido rítmico e monótono de centenas de milhares de cascos cravando na poeira a história da civilização. Você está nas muralhas de Bagdá. Abaixo de você está a joia do mundo, a cidade onde o conhecimento de milênios é guardado. E diante de você, até o horizonte, estende-se um mar vivo de ferro, couro e ódio puro e destilado. Você olha nos olhos da sua própria morte, e ela não pisca. No final do ano 1257, o ar no Oriente não cheirava a especiarias, mas a queimado. O mundo conhecia guerras. O mundo conhecia a crueldade. Mas o que rastejava das estepes orientais não era um exército no sentido convencional. Era um desastre natural. Gafanhotos do tamanho de homens, armados com arcos compostos que atingiam alvos a 300 metros sem errar. A máquina de guerra mongol. Uma obra-prima de engenharia da destruição, que não conhecia piedade, fadiga ou falhas. Eles tinham um único objetivo: submissão absoluta, ou destruição absoluta. Não havia terceira opção. Olhe para o mapa daquela época. Ele está em chamas. O Império Corásmio? Reduzido a pó. Os principados russos? Jazem em ruínas sob neve e cinzas. Os assassinos em suas fortalezas montanhosas inexpugnáveis? Exterminados pela raiz. Agora, o neto de Gengis Khan, Hulagu, olha para Bagdá, a capital do Califado Abássida, o centro espiritual do mundo islâmico. O califa Al-Mustazim era um homem que acreditava em contos de fadas. Ele acreditava que as muralhas o salvariam, que todo mundo muçulmano se levantaria ao seu chamado, que anjos desceriam dos céus e parariam os pagãos. Que ingenuidade monstruosa e criminosa! Enquanto o califa contava ouro no tesouro e ouvia vizires bajuladores, os engenheiros mongóis já cortavam palmeirais, montando armas de cerco. Catapultas, balistas, máquinas capazes de lançar pedras pesando 50 quilos. Em 29 de janeiro de 1258, as ilusões acabaram. O inferno começou. Você já ouviu como a esperança se quebra? Ela soa como o estalo de mármore sob os golpes de arietes. Os mongóis não apenas atacaram a cidade, eles a desmontaram metodicamente, com precisão fria e cirúrgica. Eles cercaram a cidade com fosso e aterro para que ninguém pudesse escapar. Nem mesmo um rato poderia passar pelos túmulos de Hulagu. Não foi um cerco, foi um massacre num curral. O califa tentou negociar. Ele enviou presentes, prometeu tributo, mas não se negocia com um tsunami. Hulagu aceitou os presentes, distribuiu-os aos seus comandantes e ordenou que o bombardeio continuasse. Ele não precisava de dinheiro. Ele precisava de um exemplo. Um exemplo do que acontece com aqueles que ousam atrasar a marcha do grande Khan, nem que seja por um instante.
Em 10 de fevereiro, Bagdá caiu. O que se seguiu é difícil de descrever com palavras humanas. As crônicas dizem que os mongóis entraram na cidade calmamente, sem pressa excessiva. Eles simplesmente começaram o trabalho. 7 dias de massacre. 7 dias em que o sol não conseguia penetrar a fumaça dos palácios em chamas. Eles matavam a todos. Homens, mulheres, velhos, crianças. Artesãos eram deixados vivos. Mão de obra escrava sempre tem valor, mas o resto esperava o aço. As ruas, outrora pavimentadas com pedra, tornaram-se pantanosas de sangue. Literalmente. Os cavalos escorregavam. Isso não é uma metáfora. Os cronistas escrevem que o fedor dos corpos em decomposição era tão forte que os mongóis tiveram que mover seu acampamento para o lado oposto ao vento. Mas o crime mais terrível não foi cometido contra os corpos, mas contra a mente. Bagdá era a casa da sabedoria. As bibliotecas da cidade guardavam traduções de Aristóteles e Platão, tratados de medicina, astronomia, matemática, centenas de anos de pensamento humano, manuscritos únicos, que existiam em exemplar único. Os mongóis não sabiam ler esses livros, mas sabiam como usá-los. Eles fizeram dos livros uma ponte. Eles jogavam tomos inestimáveis no rio Tigre, para que seus cavalos pudessem atravessar para a outra margem sobre um tapete de papel. Imagine isso. Cascos de cavalos sujos das estepes pisoteando na lama os trabalhos dos maiores cientistas da época. A tinta era lavada pela água. Dizem que naqueles dias, as águas do Tigre mudaram de cor. Primeiro, o rio correu vermelho com o sangue dos cidadãos mortos. E depois ficou preto, de tinta. Sangue e tinta. Eis o coquetel que a história serviu ao mundo em 1258. O código cultural de toda uma civilização foi apagado em uma semana. Conhecimentos que poderiam ter acelerado o progresso da humanidade em séculos dissolveram-se na água turva. E o califa? Aquele que se considerava a sombra de Deus na terra. Seu fim foi condizente com a ironia sombria de Hulagu. Os mongóis não queriam derramar sangue nobre na terra. Era um mau presságio. Por isso, enrolaram o último governante de Bagdá em um tapete e lançaram cavalo sobre ele. O sultão não morreu pela espada. Ele foi pisoteado até virar pó junto com sua arrogância, transformado em um saco de ossos quebrados. Após a queda de Bagdá, o mundo congelou em paralisia. O horror era tão grande que cidades se rendiam sem luta à simples vista de uma patrulha mongol. Em Damasco, os governantes entregavam as chaves dos portões. Na Síria, emires rastejavam de joelhos, implorando por misericórdia. Parecia que a civilização islâmica havia acabado. O califado destruído, o califa morto. Deus virara as costas. A máquina mortífera mongol, saciada e satisfeita, estava sobre as ruínas da maior cidade do Oriente. Mas Hulagu não planejava parar. Seu olhar, frio e calculista, já deslizava mais para o oeste. Para onde, além das areias do Sinai, nas margens do Nilo, escondia-se a última força significativa capaz de empunhar uma arma. Egito. O vento apanhou as cinzas da biblioteca de Bagdá queimada. Levou os flocos cinzentos através do deserto, através das cidades devastadas da Síria, através de Jerusalém, direto para as muralhas da cidadela do Cairo. Lá, em quartéis abafados, essas cinzas pousavam nos ombros de pessoas que o mundo inteiro considerava apenas uma mercadoria cara. Nos ombros de escravos. Mas esses escravos não tremiam. Enquanto os cavalos mongóis bebiam a água do Eufrates envenenada com tinta, no Cairo, predadores bem diferentes afiavam suas lâminas. Pessoas que não tinham sangue nobre para poupar. Pessoas que não tinham passado e, portanto, não tinham nada a perder. O pôr do sol da civilização já havia chegado, mas a noite é a hora da caça para aqueles que enxergam no escuro. Quem são os mamelucos? Pergunte a si mesmo. Nos livros didáticos dirão: casta militar no Egito medieval. Chato. Esqueça. Imagine espartanos,
mas criados não no amor à polis, mas em correntes. Eram filhos das estepes quipechacas, os mesmos demônios de cabelos claros que os mongóis outrora derrotaram e venderam como escravos por um punhado de prata. Eles eram comprados nos mercados de escravos de Damasco e Cairo como matéria-prima, como argila. Meninos eram arrancados de suas famílias, convertidos ao islamismo e trancados em quartéis numa ilha no meio do Nilo. Anos de treinamento, isolamento, nenhuma família, nenhuma pátria, nenhum amor. Apenas o camarada de fileira e o mestre de esgrima. Arrancavam-lhes a humanidade e injetavam lealdade e habilidades de assassinato. Foi, talvez, o elevador social mais cruel e eficaz da história. Você entra no quartel como um ninguém, um escravo sem nome, e sai como membro de uma elite diante da qual os vizires tremem. Os sultões da dinastia Ayúbida pensavam que estavam criando robôs de guarda perfeitos. Eles erraram. Criaram lobos e decidiram imprudentemente que poderiam mantê-los na coleira. Em meados do século XIII, os lobos devoraram seus donos e sentaram-se eles mesmos no trono. No verão de 1260, o Cairo era um barril de pólvora. No trono, sentava-se o sultão Qutuz, um usurpador, um homem duro, calculista, desprovido de sentimentalismo. Ele tomou o poder porque o herdeiro menor do sultão anterior não conseguiria segurar a espada. Qutuz entendia. Na tempestade, o navio precisa de um capitão, não de uma marionete. Mas na sombra do trono estava outro predador. Baibars. Baibars acabara de voltar do exílio. Alto, de olhos claros, com uma catarata em um olho. Uma marca que tornava seu olhar ainda mais sinistro. Ele e Qutuz se odiavam. A única coisa que os unia era a compreensão de que a avalanche mongol devoraria ambos se não se unissem. Eram dois tigres presos na mesma jaula em chamas. E então, no auge do calor sufocante do Cairo, 4 cavaleiros chegaram aos portões da cidadela, embaixadores mongóis. Eles não trouxeram presentes, não se curvaram. Entraram na sala do trono como se já fossem donos daquele palácio, daquela cidade e das vidas de todos os presentes. Em suas mãos estava uma carta de Ulagu. O texto dessa carta foi preservado. Ouça como soa a voz da certeza absoluta na própria onipotência. Isso não é diplomacia, é uma sentença judicial. Do rei dos reis do Oriente e do Ocidente, ao grande mameluco, Qutuz, que fugiu de nossas espadas. Você deve pensar no que aconteceu com outros países e submeter-se a nós. Você ouviu como conquistamos um vasto império e limpamos a terra das desordens que a mancharam. Conquistamos vastos territórios, matando todas as pessoas. Você não pode fugir do horror de nossos exércitos. Para onde você foge? Que estrada tomará para nos evitar? Nossos cavalos são rápidos, nossas flechas afiadas, nossas espadas como relâmpagos, nossos corações duros como montanhas, nossos soldados numerosos como a areia. O silêncio na sala era tal que se podia ouvir o zumbido das moscas. Os emires, cobertos de seda e ouro, baixaram os olhos. Eles sabiam o que acontecera com Bagdá. Sentiam a dor fantasma de ter a pele arrancada viva. O medo, um medo pegajoso e frio, encheu o salão. Alguém sugeriu pagar um resgate. Alguém falou em fugir para o Magrebe. Nesse momento, a história poderia ter seguido o roteiro habitual: rendição, escravidão, esquecimento. Mas Qutuz e Baibars trocaram olhares. Pela primeira vez em muitos anos, entenderam-se sem palavras. Eram escravos que se tornaram reis. Passaram pelo inferno da humilhação para chegar ao topo. E não pretendiam entregar esse topo a bárbaros das estepes que os consideravam gado. A decisão que Qutuz tomou não foi apenas uma violação do protocolo diplomático. Foi um sacrilégio. Pelas leis da Yassa de Gengis Khan, o assassinato de um embaixador é um pecado que só se lava com o extermínio total de todo o povo do culpado. Qutuz sabia disso. Baibar sabia disso. Foi exatamente por isso que eles o fizeram. Por ordem do sultão,
Os embaixadores mongóis foram agarrados. Não foram simplesmente executados. Foi um show público. Esta é a nossa diplomacia, parecia dizer o Cairo. 4 corpos foram cortados ao meio. Suas cabeças foram espetadas em lanças e expostas no portão Bab Zuveila. Foi uma mensagem escrita na língua que os mongóis entendiam melhor, na língua da violência. Qutuz queimou as pontes. Agora nenhum dos mamelucos tinha caminho de volta. Os mongóis não aceitam capitulação daqueles que mataram embaixadores. Agora cada emir, cada soldado sabia, ou vitória, ou uma morte tão dolorosa que o inferno pareceria um resort. Foi uma jogada psicológica genial. O sultão encurralou seu próprio exército, não lhes deixando escolha. Mas restava a principal questão estratégica: onde aceitar a batalha? Conselheiros sussurravam: muralhas. Precisamos fortalecer as muralhas do Cairo. Que eles se quebrem contra a nossa defesa. Baibars riu na cara deles. Muralhas? Perguntou ele. Acaso as muralhas salvaram Bagdá? Acaso as muralhas salvaram a Corásmia? Ficar atrás de muralhas significa esperar que os engenheiros mongóis construam suas máquinas. Significa entregar a iniciativa. Significa morrer lentamente. O plano de Baibars era insano. Ele propôs sair do Egito, atravessar o deserto do Sinai, entrar na Palestina e encontrar o inimigo lá, em campo aberto. Impor aos mongóis uma luta quando e onde eles não esperassem. Os mongóis estavam acostumados com a vítima se escondendo e tremendo. Eles não estavam acostumados com a vítima mostrando os dentes e se lançando sobre o caçador. Eu irei até os mongóis, declarou Qutuz, dirigindo-se aos emires hesitantes. Eu lutarei com eles. Quem quiser proteger o Islã e seu povo, que venha comigo. Quem não quiser, que volte para casa para suas esposas. Mas saiba, o pecado pela honra ultrajada de nossas mulheres cairá sobre sua cabeça. Isso funcionou. A vergonha é um motivador poderoso. Em 26 de julho de 1260, a vanguarda do exército egípcio deixou o Cairo. Imagine essa cena. Milhares de cavaleiros em cotas de malha e elmos com inscrições douradas. Homens silenciosos e severos, cujos rostos foram curtidos pelo vento e pelo sol. Eles marchavam para o norte. Marchavam ao encontro da máquina de morte, que não havia falhado uma única vez nos últimos 40 anos. A areia rangia nos dentes. A água nos cantis esquentava tanto que queimava os lábios. Mas eles seguiam. À frente voava o reconhecimento sob o comando de Baibars. Ele se movia como um fantasma, verificando cada duna, cada poço. Ele cheirava o ar, tentando captar o cheiro dos cavalos mongóis. Eles cruzaram a fronteira de Gaza. A guarnição mongol lá era pequena. As principais forças de Ulagu haviam ido para o leste devido à morte do grande Khan, deixando na Síria apenas 2 túmens sob o comando do melhor general, Kitbuka. Mas mesmo 20.000 mongóis valiam por 100.000 de qualquer outro exército. Baibars caiu sobre a guarnição de Gaza como uma tempestade de areia. Repentinamente, cruelmente. Foi o primeiro sangue. A primeira pequena vitória que fez os mamelucos acreditarem. Os mongóis são mortais. Eles também sangram se forem perfurados por uma espada. Mas isso foi apenas o prelúdio. O verdadeiro jogo estava por vir. Kitbuka, ao saber da audácia dos escravos, ficou furioso. Eles vieram até mim? Melhor ainda. Não terei que persegui-los pelo deserto. O general Kitbuka, cristão nestoriano, veterano de dezenas de campanhas, estava confiante na vitória. Ele reuniu suas tropas e marchou para o sul, ao longo do Vale do Jordão. 2 exércitos, como 2 nuvens de tempestade, aproximavam-se em um ponto que a geografia marcou especialmente. Era um lugar onde antigas lendas se entrelaçavam com a realidade. O Vale de Jezreel. O lugar onde, segundo a lenda, Davi derrotou Golias. Ain Jalut, a fonte de Golias. Foi aqui que Baibars decidiu posicionar as peças de xadrez para uma partida onde a aposta era a existência do mundo islâmico.
Ele olhou para a paisagem com os olhos não de um turista, mas de um assassino. Colinas, uma passagem estreita, matagais. Perfeito. Enquanto as forças principais dos mamelucos se escondiam nas dobras do terreno, Baibars preparava seu truque mais perigoso. Ele sabia que a tática mongol se baseava no falso recuo. Quantos exércitos pereceram perseguindo mongóis em fuga e caindo em emboscadas? Centenas. E se, pensou Baibars, nós usarmos a própria arma deles contra eles? E se nós os convencermos de que estamos quebrados, antes mesmo que a verdadeira batalha comece? O vento no vale aumentava, levantando colunas de poeira amarela. O sol começava a aquecer os elmos. A armadilha estava pronta. Restava apenas atrair a fera. Olhe atentamente para este vale. Se você for um turista, verá apenas colinas pitorescas da Galileia, grama queimada pelo sol e um riacho correndo preguiçoso entre pedras. Mas se você for um militar, não verá uma paisagem. Verá um saco perfeito para cadáveres. Ain Jalut, em árabe significa fonte de Golias. O próprio nome gritava que aqui gigantes caem de cara na lama com o golpe de uma pequena pedra. E Baibars pretendia ser essa pedra. O sol de setembro na Palestina não é um astro, é um carrasco. Em 3 de setembro de 1260, ele pairava no zênite, transformando o vale em uma frigideira incandescente. O ar tremia. As pedras estavam tão quentes que se sentia o calor através das solas das botas. Baibars escolheu este lugar não por acaso. Ele era um predador que estudara sua presa por anos. Ele sabia sobre os mongóis o que nem os cavaleiros europeus, nem os generais chineses sabiam. Ele sabia que a força deles estava no espaço. A cavalaria mongol precisa de espaço para manobrar, para seus famosos cercos pelos flancos, para os infinitos ataques circulares que esgotam o inimigo até a loucura. Tranque um mongol em um corredor estreito, e você lhe tirará metade da força. O vale de Ain Jalut era exatamente esse corredor. De um lado, as encostas íngremes do Monte Gilboa. Do outro, as colinas de Galileia. A entrada larga, como um convite para uma visita, mas a saída se estreita, transformando-se num gargalo de garrafa. O lugar ideal para matar. Mas geografia apenas não bastava. Era preciso psicologia. Baibars apostou no ponto mais vulnerável do general Kitbuka. Não numa brecha na armadura. No ego dele. Kitbuka era um comandante magnífico, veterano, braço direito do Ulagu. Mas ele sofria da doença de todos os vencedores. Desaprendera a ter medo. Em 40 anos, os mongóis se acostumaram a que o inimigo ou fugisse ou morresse. Esqueceram que o inimigo podia pensar. Kitbuka estava furioso com a execução dos embaixadores. A raiva é má conselheira. Ele forçou seus cavalos para a frente, sem lhes dar descanso, ansioso para punir logo os escravos insolentes. Ele corria para a execução, pensando que ia para o triunfo. O plano dos mamelucos era simples e genial, como uma punhalada no fígado. As forças principais do sultão Qutuz, cavalaria pesada blindada em armaduras lamelares, esconderam-se nas dobras do terreno, nos barrancos arborizados nas bordas do vale. Eles ficaram quietos. Dezenas de milhares de pessoas e cavalos. Nenhum som, nenhum relincho. Dizem que amarraram os focinhos dos cavalos para que não denunciassem a emboscada antes da hora. Você consegue imaginar essa tensão? Ficar na sombra das árvores, suando sob a roupa debaixo da armadura, apertando a lança com as palmas úmidas, e saber que em uma hora você será um herói ou comida para abutres. E no centro do vale, no lugar mais visível, deveria ficar a vanguarda, um pequeno destacamento, a isca. E para comandar essa isca, ofereceu-se o próprio Baibars. Era puro suicídio segundo todos os cânones da ciência militar. Enfrentar com um punhado de homens todo o poder de um tumen mongol. Mas Baibars sabia. Os mongóis só morderiam a isca se fosse um peixe grande. Se vissem um comandante conhecido por sua ousadia, iriam querer a cabeça dele. Enquanto o exército esperava, na tenda de comando reinava uma atmosfera de cálculo frio.
Nenhuma palavra desnecessária. Kutuz e Baibars discutiam os últimos detalhes. Eles atacarão pelo centro, dizia Baibars, desenhando com a adaga na areia. Eles tentarão nos esmagar com a massa. Kitbuka não manobrará, ele nos despreza demais. Ele vai querer quebrar nossa espinha com um só golpe. E você deve suportar esse golpe, respondeu Kutuz calmamente. Você deve deixá-los sentir o gosto de sangue, mas não deixar que o comam inteiro. Era um jogo de nervos. Se a vanguarda fugisse cedo demais, os mongóis sentiriam algo errado e parariam. Se a vanguarda demorasse, seria simplesmente pisoteada, e a armadilha não se fecharia. Baibars tinha que andar no fio da navalha. Ele precisava interpretar o papel da vítima em pânico de forma tão convincente que Stanislavski, se tivesse nascido no século XIII, aplaudiria de pé. A noite antes da batalha foi torturante. No acampamento mameluco, oravam. Imãs caminhavam entre as fileiras de guerreiros, recitando suratas sobre a jihad. Mas os olhos dos soldados diziam outra coisa. Eles tinham medo. Era um medo animal diante dos monstros que queimaram Bagdá. Todos sabiam. Não haveria prisioneiros. A derrota significava a morte não apenas para eles, mas para suas famílias no Cairo, para todo o Egito, para toda a fé. E do outro lado do vale, onde na escuridão cintilavam milhares de fogueiras do acampamento mongol, reinava um clima bem diferente. Lá bebiam cumes, afiavam sabres curvos e dividiam a pele do urso antes de matá-lo. Kitbuka tinha certeza de que amanhã, na hora do almoço, tudo estaria acabado. Batedores lhe informaram que viram apenas um pequeno destacamento mameluco no vale. Covardes, deve ter pensado ele. Nem conseguiram reunir um exército completo. Ele não sabia que via apenas a ponta do iceberg. O amanhecer de 3 de setembro pintou o céu da cor de sangue coagulado. A neblina que se estendia pelas planícies começou a se dissipar, e então o silêncio foi rasgado por um som. Dum, dum, dum. Os tambores de guerra mongóis. Enormes, cobertos com pele humana, ditavam um ritmo que fazia o coração perder o compasso. Baibars estava sentado em seu cavalo no centro do vale, olhando para o norte. Ele viu o horizonte escurecer. Era a horda se movendo. Primeiro a poeira, depois uma floresta de estandartes com caudas de iaque, depois o brilho do aço. 10, talvez 15 mil cavaleiros. A melhor máquina militar do mundo se alinhava em ordem de batalha. Eles marchavam em fileiras perfeitamente alinhadas. A disciplina dos mongóis era lendária. Nenhum barulho, nenhum grito, apenas o zumbido da terra e o assobio do vento nos topos dos estandartes. No centro, sob um enorme estandarte, cavalgava Kitbuka. Ele estava calmo. Via diante de si um punhado de mamelucos que pareciam crianças decididas a brincar de guerra com gigantes. Baibars sorriu ironicamente. Verificou se o sabre saía fácil da bainha. Olhou para seus homens. Seus rostos estavam cinzentos de tensão, mas ninguém desviou o olhar. Eles eram Bari, o corpo de elite, sua guarda pessoal. Passaram com ele por fogo e água. Agora teriam que passar pelos tubos de cobre do chifre mongol. Lembrem-se, gritou Baibars, e sua voz, áspera e gutural, cobriu o barulho do vento. Nós não lutamos para vencer. Agora lutamos para sobreviver. Deixem-nos aproximar. Deixem-nos acreditar que somos sua presa. E quando a fera abrir a boca, nós arrancaremos suas presas. A primeira flecha sibilou e cravou na areia junto aos cascos do cavalo de Baibars. A distância diminuía. 300 metros. 250. Os arqueiros mongóis levantaram os arcos. O céu escureceu com a nuvem de flechas. O jogo mortal começou. As peças estavam posicionadas. A armadilha armada. Restava apenas puxar o gatilho. E esse gatilho era a própria vida de Baibars. Ele esporeou o cavalo e lançou-o para a frente, ao encontro da avalanche, fingindo aceitar o desafio, para dali a um instante realizar a manobra mais perigosa da história das guerras. O vale congelou na expectativa do primeiro choque de aço contra aço. O tempo se comprimiu numa mola tensa. Agora ela se soltaria, e o mundo mudaria para sempre.
O impacto. Você já ouviu o som com que duas avalanches de carne e ferro colidem? Não é o tinir de espadas, como mostram no cinema. É um estalo surdo e nauseante. O som do ar sendo expulso dos pulmões. O som de costelas quebrando e tendões se rompendo. No primeiro segundo da batalha de Ain Jalut, o mundo deixou de existir no sentido habitual, encolhendo-se ao raio do golpe de um sabre. Baibars estava no centro dessa tempestade. Sua vanguarda chocou-se contra as centenas avançadas mongóis e o massacre começou. Os mamelucos, esses cães de guerra criados para matar, lutavam como possuídos. Golpeavam com força, aparavam golpes com escudos, perfuravam cavalos. Mas eram poucos, insignificantemente poucos contra o fluxo infinito de estepários rolando do norte. Os cavaleiros mongóis, acostumados a varrer tudo em seu caminho, ficaram surpresos. Esses escravos não caíam de bruços. Eles mordiam, eles revidavam. Cada metro de terra tinha que ser tomado com luta. Kitbuka, observando a batalha de uma colina, franziu a testa. A teimosia do inimigo o irritava como uma mosca inoportuna. Ele acenou com a mão, enviando forças frescas para o combate. E nesse momento, Baibars fez aquilo para o qual tudo fora planejado. Ele deu o sinal. Foi a ordem mais difícil da história militar. Ordenar a um soldado, cujo sangue ferve de adrenalina, que dê meia volta e fuja, é loucura. O instinto do guerreiro exige lutar ou morrer de frente para o inimigo. Virar as costas significa admitir a derrota. É vergonha. É morte. Mas a disciplina dos mamelucos era mais forte que os instintos. Eles vacilaram. Primeiro um flanco, depois o centro. As fileiras se misturaram. Alguém largou o escudo. Alguém virou o cavalo. De fora, parecia o início do pânico. Como o momento em que a vontade do exército se quebra sob a pressão do medo. Imagine que você é um chefe de dezena mongol. Você vê o inimigo odiado, que acabou de matar seu irmão de armas, começar a recuar. Você vê as costas deles. Você vê o medo deles. O que você sente? Alívio? Não. Você sente a excitação do caçador. O sangue sobe à cabeça. A vítima correu. E quando a vítima corre, o predador não pensa. O predador persegue. Eles estão fugindo! Correu pelas fileiras do exército mongol. Kitbuka viu o que queria ver. Fraqueza. Viu a confirmação de sua superioridade. Seus lábios se esticaram num sorriso predatório. Por que esperar? Por que ter cautela? É preciso acabar com eles aqui e agora, antes que se reagrupem. A disciplina da Horda de Ferro, mantida por décadas, rachou. Não, eles não quebraram a formação, mas a sede de sangue fácil os fez esquecer a cautela. Todo o exército mongol, dezenas de milhares de cavaleiros, saiu do lugar. A terra gemeu. Eles avançaram, em perseguição à vanguarda em fuga de Baibars. E agora transporte-se para a cela do próprio Baibars. O vento assobia nos ouvidos. As costas ardem na expectativa da flecha mongol. Ele galopa, mas não rápido demais. É uma arte. Correr de modo que pareça que você está salvando sua vida, mas mantendo uma distância que permita ao inimigo respirar na sua nuca. Se galopar rápido demais, a perseguição se esticará e perderá a inércia. Se for muito devagar, será esmagado e pisoteado. Ele olha para trás. Através das nuvens de poeira amarela, ele os vê. Rostos arreganhados, focinhos de cavalos espumando, o brilho das pontas de flechas. A morte corre em seus calcanhares, estendendo dedos ossudos para agarrar seu manto. Mais perto, sussurra ele, apertando as rédeas até os nós dos dedos ficarem brancos. Ainda mais perto, bastardos. Era um jogo com fogo, onde a aposta não era apenas a vida, mas a própria existência de seu povo. Baibars os conduziu para o fundo do vale, passando pelos arbustos onde a morte se escondia, passando pelos barrancos onde milhares de mamelucos estavam imóveis. A poeira, levantada por milhares de cascos, tornou-se sua melhor aliada. Ela escondia as bordas do vale, criava uma visão de túnel.
Os mongóis viam apenas as costas dos escravos em fuga e nada mais. Eles entraram no gargalo da garrafa. A cavalaria mongol esticou-se como uma longa serpente rugindo, preenchendo todo o espaço entre as colinas. Eles gritavam, antecipando o massacre. Já dividiam o espólio em seus pensamentos. Kitbuka, cedendo ao impulso geral, impulsionou suas forças principais para a frente, direto para o centro do caldeirão. Ele tinha certeza de que os mamelucos fugiam para o sul, tentando se salvar no deserto. Mas Baibars sabia. Não havia para onde fugir. E não havia porquê. Ele atingiu o ponto combinado. Uma árvore solitária e retorcida, parada como uma sentinela no meio do descampado. Aqui terminava o espetáculo e começava a realidade. Baibars puxou as rédeas bruscamente. Seu cavalo, bufando e explodindo a terra com os cascos, empinou. Ao redor dele, centenas de mamelucos de sua vanguarda fizeram o mesmo. Num instante, a multidão caótica de fugitivos girou 180 graus. Os escudos se fecharam, as lanças baixaram. Os mongóis, que vinham a todo galope, não conseguiram frear. As fileiras da frente chocaram-se contra a parede de aço mameluco. Cavalos caíam, quebrando pernas. Cavaleiros voavam das celas, caindo direto sob os cascos de seus próprios camaradas. De trás, novos milhares empurravam, sem ver que à frente havia um engarrafamento, e esmagavam os seus. Formou-se um amontoado de corpos, gritos e agonia. E nesse momento, quando o caos atingiu o pico, aconteceu o que Kitbuka em seus piores pesadelos não poderia imaginar. As colinas ganharam vida. De todos os lados, das florestas, de trás das pedras, da própria terra, levantaram-se os estandartes do Islã. As trombetas rugiram de tal forma que parecia que o céu se partira em dois. O estrondo dos tambores atingiu os ouvidos, abafando os gemidos dos feridos. À esquerda, à direita, na retaguarda, em todo lugar havia mamelucos. A cavalaria pesada do sultão Qutuz, fresca, furiosa, esperando aquele momento por horas, desceu como uma avalanche das encostas. A armadilha se fechou. O som desse fechamento foi mais terrível que qualquer trovão. Foi o som da compreensão. Milhares de olhos mongóis se arregalaram simultaneamente de horror. O caçador instantaneamente, numa fração de segundo, transformou-se em caça. Eles estavam num saco. Não havia espaço para manobra. Sua tática favorita, circular e atirar, tornou-se impossível. Eles estavam espremidos ombro a ombro, como sardinhas em lata, incapazes até de brandir o sabre. Kitbuka entendeu tudo instantaneamente. Ele era um lobo velho e conhecia o cheiro da armadilha. Mas era tarde, tarde demais. Sua arrogância levara seu exército para a cova. Mas os mongóis não seriam mongóis se rendessem sem luta. A fera encurralada luta com força triplicada. E agora, naquele inferno estreito e poeirento, começava o capítulo mais sangrento dessa história. Baibars tirou a máscara de fugitivo. Agora em seu rosto havia apenas uma fúria fria e triunfante. Ele levantou sua espada, apontando para o centro da formação inimiga, para onde tremulava o estandarte do general mongol. A dança com a morte acabou. Começou o massacre. O inferno não é um calabouço mitológico com caldeirões. O inferno é o Vale de Ain Jalut, ao meio-dia de 3 de setembro de 1260. Imagine um lagar de uvas, só que em vez de frutas, há pessoas vivas e cavalos, e em vez de suco, sangue quente e pegajoso. A armadilha se fechou, e as mandíbulas dessa armadilha apertaram com tanta força que o estalo dos ossos abafava o tinir do metal. Os mongóis se encontraram numa situação que não estava escrita em seus manuais militares. Eles estavam acostumados a ser o vento, indescritível e mortal. E aqui foram transformados em pedra, sobre a qual se bate com um martelo. O espaço encolheu até o comprimento da lâmina. Os arcos, a principal arma dos estepários, tornaram-se inúteis. Tente puxar a corda quando o escudo inimigo bate no seu rosto e o cavaleiro vizinho está tão apertado que não consegue nem levantar a mão. Foi uma chacina.
Mas não pense que os mongóis entraram em pânico. Oh, não. Eram veteranos que conquistaram metade do mundo. Quando a fera entende que não há para onde correr, ela não ganha. Ela se transforma numa máquina de matar. O choque inicial do cerco repentino foi substituído por uma fúria fria e cristalina. Vamos morrer, lia-se em seus olhos. Mas levaremos conosco tantos escravos que o inferno ficará apertado. Kitbuka, o lobo velho, avaliou rapidamente a situação. Viu um ponto fraco no anel de cerco, o flanco esquerdo dos mamelucos. Lá estavam destacamentos menos experientes, e foi para lá que o general mongol dirigiu todo o poder de seu avanço desesperado. Parecia o golpe de um ariete. Os mongóis, esquecendo a defesa, lançaram-se sobre o flanco esquerdo com tal frenesi que a formação egípcia vacilou. A situação tornou-se crítica. Mais um minuto e o anel se romperia. Os mongóis escapariam para o espaço aberto, se reagrupariam, e então os caçadores se tornariam vítimas novamente. Os mamelucos começaram a recuar. Em seus olhos reapareceu aquele mesmo medo traiçoeiro, o fantasma de Bagdá sussurrando: eles não podem ser vencidos. São demônios. Exatamente nesse momento, quando a balança da história oscilava, pronta para pender para o lado da escuridão, o sultão Qutuz entrou em cena. Ele observava a batalha de uma elevação, cercado por guarda-costas. Viu seu flanco esquerdo envergando sob os golpes da cavalaria mongol. Viu o pânico, como uma infecção, passar de soldado para soldado. Era preciso um gesto. Era preciso um milagre. E ele mesmo o criou. Qutuz arrancou o elmo da cabeça. Foi um ato insano, teatral, mas genial. No meio da batalha, onde qualquer flecha perdida significa a morte, o governante expôs a cabeça. Ele jogou o elmo no chão com tanta força que pareceu rachar a pedra. Milhares viram seu rosto, distorcido pela fúria e pela súplica. Ó Islã! Gritou ele. Ó Islã! Eu, Qutuz, não poupo minha vida, então pouparão vocês as suas? Esse grito cortou o barulho da batalha. O sultão desembainhou a espada e, sem olhar para trás, lançou-se no meio da confusão. Sozinho, sem cobertura, direto para baixo dos cascos dos cavalos mongóis. O efeito foi instantâneo. Foi uma descarga elétrica que rompeu a paralisia do medo. Os soldados viram seu sultão voando para a morte com os cabelos ao vento. A vergonha os queimou mais forte que o fogo. Como podemos recuar quando nosso senhor vai morrer? Esse pensamento passou por milhares de cabeças ao mesmo tempo. Os mamelucos rugiram. Já não era um grito de guerra, era o uivo de uma alcateia defendendo seu líder. Os que recuavam deram meia volta. As reservas, esquecendo as ordens, correram atrás do sultão. Eles atingiram os mongóis com tanta força como se o próprio deserto tivesse se levantado contra os invasores. A densidade do combate tornou-se tal que os mortos não caíam. Seus corpos ficavam de pé, prensados entre os vivos. Kitbuka viu isso. Viu seus túmens, seus guerreiros invencíveis, derreterem sob os golpes do aço egípcio. Sugeriram-lhe fugir. Os guarda-costas gritavam que ainda era possível romper, fugir para as montanhas. Mas o orgulho do Noyon mongol pesava mais que sua vida. Eu não fugirei como um chacal covarde, gritou Kitbuka. Que meu senhor saiba que não entreguei nem um palmo de terra sem luta. Ele lutou até o fim. Mataram o cavalo sob ele. Ele lutou a pé. Lendas dizem que ele, um velho, derrubou dezenas de mamelucos antes de ser cercado. Não o mataram em combate. Pegaram-no vivo. Um troféu valioso demais. Arrastaram-no para a tenda do sultão, amarrado, ferido, mas não quebrado. Imagine esta cena. O vencedor e o vencido. Qutuz, respirando pesadamente, coberto de poeira e sangue alheio. E Kitbuka, de joelhos, mas olhando para o sultão de cima para baixo. Não se alegre, grunhiu o mongol. Sua voz soava como o ranger de pedras.
Quando meu cão souber da minha morte, sua ira sacudirá a terra do Oriente ao Ocidente. Cascos de cavalo pisotearão esta terra até o Egito. Eu fui um servo fiel do meu Senhor. E vocês? Vocês são traidores que mataram seus mestres. Kitbuka cuspiu na direção dos vencedores. Ele sabia que morreria e usou suas últimas palavras como um chicote. Mas Kutuz não precisava de lições de lealdade de um carrasco de nações. Ele acenou para o verdugo. O aço brilhou ao sol. A cabeça do grande Noyon, conquistador de fortalezas, rolou pela areia de Ain Jalut. Nesse momento, algo mudou no próprio ar. O silêncio que se seguiu à batalha foi ensurdecedor. Os mamelucos estavam entre montanhas de cadáveres, apoiados em espadas ensanguentadas, e olhavam uns para os outros com incredulidade. Eles conseguiram. Olhe para os corpos caídos no vale. Mongóis. Os mesmos demônios sobre os quais sussurravam com medo da China à Polônia. Eles jaziam na poeira, contorcidos, mortos. O sangue deles era vermelho. Os ossos deles quebravam. As entranhas saíam para fora exatamente como as de qualquer outro humano. O mito da invencibilidade ruiu. A grande mentira que paralisou a vontade de nações inteiras foi dissipada com um golpe de sabre mameluco. Os mongóis não eram enviados do inferno. Eram apenas homens. Perigosos, cruéis, fortes, mas mortais. E podiam ser mortos. Baibars estava de lado, limpando a lâmina com um pedaço de seda arrancado de um oficial mongol morto. Ele olhou para o corpo decapitado de Kitbuka, depois desviou o olhar para o triunfante Kutuz, que os soldados carregavam nos braços. Em seus olhos não havia euforia. Havia um cálculo frio. Sim, a civilização foi salva. O mundo islâmico sobreviveu. O fluxo da invasão mongol quebrou-se contra a rocha da vontade mameluca. Mas a vitória é um vinho perigoso. Ela sobe a cabeça. O sultão Kutuz sentia-se agora um escolhido dos céus. Pensava que o pior já tinha passado. Que erro! Baibars jogou o pano ensanguentado no chão. A verdadeira guerra, a guerra por quem ficaria com os louros de Salvador, estava apenas começando. E nesta guerra não haveria regras, honra ou batalhas abertas. Apenas veneno, adaga e sussurros na escuridão. O sol se punha atrás das montanhas da Galileia, tingindo o campo de batalha de tons carmesim. Abutres já desciam dos céus, farejando o banquete. Eles não distinguiam onde estava a carne do vencedor e onde a do perdedor. Para eles, todos eram iguais. Mas para a história, que é escrita pelos sobreviventes, tudo estava apenas começando. O sangue na areia de Ain Jalut ainda não havia secado, e no coração de Baibars já amadurecia uma escuridão mais densa que a noite descendo sobre o deserto. A vitória é a droga mais perigosa. Ela faz o sangue ferver, entorpece o instinto de autopreservação e sussurra a doce mentira de que agora você é imortal. O sultão Kutuz estava bêbado com essa vitória. Ele cavalgava pelas ruas de Damasco libertada, e as pessoas jogavam flores sobre os cascos de seu cavalo. Beijavam a ponta de seu manto. Chamavam-no de espada do Islã. Ele acreditou neles. Acreditou que era o único herói desse drama. Que erro fatal! Na sombra de seu triunfo cavalgava um homem cujos olhos não estavam cobertos pela névoa da glória. Baibars. O homem que foi a isca no Vale da Morte. O homem que recebeu o primeiro golpe da cavalaria mongol. Ele olhava para as costas do sultão e via não um salvador da fé, mas um devedor que se recusava a pagar as contas. O acordo era simples. Política é negócio, nada pessoal. Antes da batalha, Kutuz, precisando da espada de Baibars, prometeu-lhe Alepo, a cidade no norte, a chave da Síria. Um prêmio rico, poderoso e estrategicamente importante. Baibars cumpriu sua parte no acordo. Salvou o exército, quebrou a espinha dos mongóis. Mas quando a fumaça da batalha se dissipou, Kutuz esqueceu sua promessa. Alepo é grande demais para alguém como você, disse o sultão. Talvez ele pensasse que Baibars engoliria a ofensa como um cão obediente.
Talvez tivesse medo de dar a um predador tão perigoso como Baibars sua própria base de poder. De qualquer forma, no momento em que Qutuz negou Alepo a Baibars, assinou sua própria sentença de morte. A tinta secou instantaneamente. O caminho de volta para o Egito tornou-se a Estrada da Morte. O exército movia-se pelas areias do Sinai, retornando para casa. Os soldados cantavam canções de vitória, levavam carroças com bens mongóis saqueados, antecipavam encontros com as esposas. E na tenda de Baibars reinava uma atmosfera bem diferente. Lá não cantavam. Lá afiavam facas. A conspiração amadureceu rápido. O descontentamento é o combustível, e Baibars era mestre em acender o fósforo. Ele reuniu ao seu redor um grupo de emires que também se sentiam prejudicados, ou simplesmente entendiam para onde o vento soprava. Sussurravam perto das fogueiras, trocavam olhares, acenos. O plano era simples, cruel e desprovido de qualquer cavalheirismo. Nada de duelos, nada de desafios. Um golpe nas costas, um clássico da luta pelo poder. 24 de outubro de 1260. Guarde esta data, o dia em que a história mostrou novamente seu sorriso cínico. O exército acampou perto de Salihia, a apenas algumas marchas do Cairo. A capital já estava perto. Qutuz, relaxado, confiante, decidiu caçar. Caça a lebres no deserto é o passatempo favorito dos mamelucos. É um esporte que exige velocidade, reação e privacidade. O sultão separou-se da massa principal das tropas. Com ele estava apenas uma pequena comitiva e, claro, seus fiéis companheiros, incluindo Baibars. Qutuz não via ameaça. Por que deveria ter medo? Eles acabaram de salvar o mundo juntos. Eram irmãos de armas. Acaso se pode levantar a mão contra alguém com quem você bebeu água do mesmo cantil diante da morte? Acontece que se pode, e muito facilmente. A cena desenrolou-se rapidamente, como num pesadelo. Uma lebre saltou dos arbustos. A comitiva lançou-se em perseguição. Na confusão da cavalgada, da poeira e da excitação, Qutuz viu-se no círculo dos conspiradores. Eles o cercaram, mas não com ameaças, e sim com sorrisos. Um dos emirs aproximou-se do sultão com um pedido. "Ó grande sultão", disse ele, "dê-me de presente aquela jovem mongol que capturamos." Qutuz, estando de bom humor, assentiu. "Pegue, ela é sua." O emir, fingindo transbordar de gratidão, aproximou-se para beijar a mão do soberano. Era um truque velho como o mundo, o beijo de Judas. Mas em vez do beijo, o emir agarrou a mão do sultão com força, impedindo-o de sacar a espada. Esse era o sinal. Baibars não esperou, não proferiu discursos pomposos. Ele golpeou. A espada entrou no pescoço ou no lado. As crónicas divergem nos detalhes, mas concordam no resultado. Qutuz, o herói de Ain Jalut, o vencedor dos invencíveis, caiu da sela na poeira, engasgando com o próprio sangue. Ele não morreu no campo de batalha, olhando nos olhos do inimigo. Ele morreu na lama, olhando nos olhos do homem que chamava de amigo. Seu corpo ainda se contorcia em agonia, quando os emires desmontaram. A questão da sucessão foi resolvida ali mesmo, sobre o cadáver ainda quente. Nenhuma eleição, nenhum conselho de anciãos. Pragmatismo de assassinos. Primeiro os emires ofereceram o trono àquele que desferiu o primeiro golpe, o emir que segurou o sultão pela mão. Ele empalideceu e recusou. Entendia. Matar o sultão é uma coisa, manter o poder é outra bem diferente. Então avançou Aktash, o mais velho dos conspiradores. Ele olhou para Baibars, que limpava o sangue da lâmina. "Quem o matou?" perguntou Aktash, acenando para o corpo de Qutuz. "Eu", respondeu Baibars. Simplesmente, sem tremor na voz, como se confessasse ter quebrado um jarro. "Então", disse Aktash, "sente-se no lugar dele. É assim que se faz história. 5 minutos atrás você era um rebelde e assassino, cuja cabeça valia o cadafalso. Agora você é o sultão do Egito e da Síria. A legitimidade neste mundo mede-se pelo comprimento da sua espada
e pela determinação em usá-la. O corpo de Qutuz foi deixado no deserto. O herói que salvou a civilização islâmica da destruição nem sequer foi enterrado imediatamente. Seus ossos ficaram sob o sol, até que algum servo compassivo os cobriu com areia. Esse é o preço da ambição. Essa é a gratidão da história. Baibars montou no cavalo. Agora era seu exército, seu país e sua guerra. Ele não sentia remorso. Consciência é um luxo para quem não quer governar o mundo. Ele sabia que fizeram o necessário. Qutuz era um bom soldado, mas era um homem do passado. E Baibars era um homem do futuro. Mas esse futuro tinha gosto de ferro. O assassinato do sultão é um pecado que não se lava com oração. Baibars entendia. A partir daquele momento, ele estava sozinho. Completamente sozinho. Cada emir que hoje o ajudou a matar Qutuz, amanhã poderia querer repetir o truque, desta vez com ele. O precedente foi criado. O trono está livre para quem tiver coragem de cravar a faca. O vento empurrava arbustos secos pelo Sinai. O exército continuou a marcha para o Cairo. Os soldados, ao saberem da morte do sultão, apenas deram de ombros. O rei morreu, viva o rei! Para eles, tanto faz qual nome gritar, desde que paguem com ouro e permitam saquear os inimigos. No Cairo, o trono esperava Baibars. Mas esse trono não era um sofá macio com almofadas. Era a cadeira elétrica do século XIII. E Baibars, a pantera, como o chamavam pelo brasão com o leão, estava pronto para sentar-se nela. Ele pretendia governar não pelo amor, mas pelo medo. E pretendia transformar o medo na arma mais eficaz de seu novo império. O sangue na areia do Sinai secou rápido. Mas a mancha na reputação de Baibars ficou para sempre. Para uns, tornou-se o salvador. Para outros, o regicida. Mas ele não ligava para a opinião dos descendentes. Preocupava-o apenas uma coisa: como manter o poder que arrancou com os dentes do destino. E ele sabia a resposta. Guerra. Uma guerra infinita e total. O sultão Baibars não apenas sentou no trono. Ele o transformou num quartel-general operacional. Se você acha que governar um estado no século XIII são banquetes entediantes e leitura de poesia, você se engana. Para Baibars, o poder era apenas uma ferramenta para criar a máquina militar mais perfeita que o Oriente Médio já vira. Ele entendia uma verdade simples, inacessível aos reis europeus da época. A informação mata mais rápido que o veneno. Primeiro, ele criou o Barid, um serviço postal que funcionava com a velocidade da internet moderna, só que a tração cavalar. Imagine uma rede de estações espalhadas do Nilo ao Eufrates. Cavalos frescos a cada 30 quilômetros. Mensageiros que não dormiam, não comiam, apenas cavalgavam, trocando de cavalo em movimento. Baibars no Cairo sabia o que acontecia em Damasco mais rápido do que a poeira dos cascos assentava lá. Ele jogava polo no Cairo e em Damasco na mesma semana. Ele era onipresente. E isso inspirava um horror supersticioso. Mas o correio era apenas o sistema nervoso. Ele precisava de olhos. Baibars construiu uma rede de espionagem que causaria inveja à CIA. Seus espiões estavam em toda parte. Nos quartos dos reis inimigos, nas cozinhas dos cães mongóis, nas celas dos monges cristãos. Ele sabia o que os cruzados sussurravam em Acre, antes mesmo de eles terminarem a frase. Dizem que ele mesmo gostava de se disfarçar de derviche e andar pelos bazares do Cairo, ouvindo o que o povo dizia sobre ele. Paranoia? Sem dúvida. Mas em seu mundo, a paranoia é a única condição para a sobrevivência. A Europa ainda vivia as ilusões da era de Ricardo Coração de Leão. Cavalheirismo, honra, duelos nobres. Baibars olhava para isso com um sorriso desdenhoso de um predador olhando para um pavão dançando. Ele não pretendia jogar pelas regras. Ele não veio para vencer os cruzados. Ele veio para erradicá-los, apagá-los, queimar de tal forma que até a memória deles desaparecesse da face do Oriente. Ano 1268.
Antioquia. Cidade antiga, riquíssima, joia do Oriente cristão. Por 170 anos, foi um reduto inexpugnável dos francos. Baibars chegou às suas muralhas não para longas negociações. Ele veio para punir. O ataque foi curto e brutal. 4 dias. Apenas 4 dias a Pantera precisou para romper a defesa que durou séculos. O que aconteceu depois fez todo o mundo cristão estremecer. Não foi uma conquista nobre no estilo de Saladino, que libertava prisioneiros por resgate. Foi um massacre. A cidade foi trancada. Todos os homens foram mortos. Todas as mulheres e crianças vendidas como escravos. O ouro de Antioquia era distribuído em tigelas, como sopa de lentilha. Os preços dos escravos nos mercados caíram tanto que por um jovem davam menos que por uma boa mula. O príncipe de Antioquia, Boemundo VI, estava em Trípoli nessa época. Ele perdeu a queda de sua cidade, e Baibars, em sua maneira característica de cinismo zombeteiro, escreveu-lhe uma carta. Não é um documento diplomático, é uma obra-prima de sadismo psicológico. Ouça como soa a voz do vencedor, que se deleita com a humilhação do inimigo. Se tivesses visto teus cavaleiros serem pisoteados pelos cavalos, tuas mulheres vendidas 4 por 1 dinar, teus tesouros divididos por medidas, se tivesses visto o fogo devorando teus palácios e os mortos queimando na chama deste mundo, antes da chama do outro mundo, tu terias desejado ter virado pó. Baibars não apenas comunicava a derrota. Ele pintava um quadro do inferno, forçando Boemundo a viver esse horror repetidamente. Alegra-te por não estares lá, concluía o sultão. Foi um cuspe na alma de toda a cavalaria ocidental. Mas o golpe mais terrível para os cruzados não foi Antioquia. Foi o Crac de Chevalier, o castelo dos hospitalários, o auge da arte de fortificação medieval. Um ninho de águias esculpido na rocha, anel duplo de muralhas, torres que tocavam o céu, guarnição de monges guerreiros fanáticos. Tomar o Crac de assalto era considerado impossível. Suas muralhas riam das catapultas. No ano 1271, Baibars trouxe seu exército ao pé dessa montanha. Ele olhou para as torres cinzentas e entendeu. Não se toma pela força. Pode-se deixar 10.000 soldados aqui e não conseguir nada. Mas onde o aço é impotente, a tinta funciona. Baibars começou o cerco. Pesadas máquinas de arremesso golpeavam as muralhas, sapadores cavavam túneis, mas isso era apenas distração. A arma principal estava sendo preparada na chancelaria do sultão. Espiões de Baibars interceptaram mensageiros. Os cavaleiros sitiados esperavam ajuda de Trípoli. Esperavam que o conde enviasse reforços. Baibars decidiu ajudá-los a receber a resposta. Seus escribas, mestres da falsificação, criaram uma carta, uma cópia perfeita da letra e do selo do conde de Trípoli. A carta dizia: não haverá ajuda. Estamos derrotados. Entreguem a fortaleza para salvar suas vidas. Imagine esse momento. O grão-mestre dos hospitalários segura esse pedaço de pergaminho. Ele vê o selo familiar. Lê as palavras de seu suzerano. Seu mundo desmorona. A fé na indestrutibilidade da Irmandade, na ajuda, na providência divina, tudo se desfaz em pó. Se não há ajuda, a resistência não é heroísmo, é suicídio. Em 8 de abril, a guarnição da maior fortaleza do mundo capitulou. Saíram pelos portões de cabeça baixa, segurando seus pertences. Os cavaleiros invencíveis. Entregaram o castelo que poderia resistir por anos, enganados por um pedaço de papel. Baibars ficou observando-os partir. Ele cumpriu a palavra. Não os matou. Para quê? Cavaleiros vivos, quebrados, humilhados, eram mais úteis que mortos. Eles espalhariam a notícia de sua invencibilidade melhor que quaisquer arautos. Contariam a todos que não se pode esconder de Baibars, nem atrás de muralhas de pedra de 5 metros de espessura. A tomada do Crac de Chevalier foi o fim de uma era. Os cruzados entenderam. Seu tempo acabou. Deus não está mais do lado deles. Do lado deles,
Só restou o medo. Baibars redesenhava o mapa do Oriente Médio com o bisturi do terror. Queimava cidades para que não ficassem para o inimigo. Deslocava povos. Executava e perdoava com uma arbitrariedade que deixava tonto. Ele era eficiente como uma guilhotina. Mas essa eficiência tinha um preço. O poder construído sobre o medo exige alimentação constante. Você não pode parar. Não pode relaxar. Não pode virar as costas nem para a própria sombra. O sultão que podia enganar os inimigos mais astutos, que podia tomar fortalezas inexpugnáveis sem um único tiro, a cada ano tornava-se mais solitário. Seu palácio estava cheio de servos, esposas, filhos, mas ao redor dele havia vazio, um vácuo de desconfiança. Ele via traição em cada olhar, em cada sussurro. Ele venceu todos os inimigos externos, mongóis empurrados para além do Eufrates, cruzados encurralados na faixa litorânea, assassinos destruídos. Mas o inimigo mais terrível, aquele que não se pode matar com espada, o esperava não no campo de batalha, esperava-o no espelho. E no silêncio dos enormes salões vazios, onde o eco dos passos soava como a marcha de um assassino, Baibars começava a entender. O topo do mundo é um lugar muito frio, e desse topo só há um caminho, para baixo. Você já parou para pensar como é ser o homem mais poderoso da Terra, mas ter medo da própria sombra? O poder não é apenas ouro e haréns. É uma solidão de tal profundidade que se pode afogar nela. Por 17 anos, o sultão Baibars governou o Egito e a Síria. Por 17 anos, ele dormiu de cota de malha. Por 17 anos, ele perscrutou os rostos de seus escravos, vizires e filhos, tentando adivinhar. Quem deles segura a adaga nas costas? A paranoia tornou-se sua única amante fiel. Ela sussurrava em seu ouvido à noite. Obrigava-o a mudar de quarto todos os dias, para que os assassinos não soubessem onde procurar o corpo do sultão. Ele tinha provadores de comida, provadores de água, provadores de vinho. Mas quem verifica o próprio provador? No mundo que Baibars construiu, a confiança era uma moeda muito fora de circulação. Ele criou um sistema onde a traição era a norma, e agora ele próprio se tornara seu prisioneiro. Por volta do ano 1277, Baibars cansou. Não era cansaço físico, embora as cicatrizes em seu corpo doessem antes da chuva. Era a fadiga do metal. Quando a lâmina é batida contra a pedra por muito tempo, aparecem microfissuras na estrutura do aço. Mais cedo ou mais tarde, ele quebrará. Baibars tinha mais de 50 anos. Para um guerreiro daquela época, uma velhice profunda. Mas ele não podia parar. Parar significava a morte. Para abafar as vozes na cabeça, ele precisava de guerra. Uma guerra barulhenta, sangrenta, impossível. E ele decidiu fazer o impensável. Decidiu atacar os mongóis no coração de seus domínios no Oriente Médio, na Anatólia. Foi uma campanha contra a lógica. Deixar o Egito, marchar por toda a Síria, cruzar cordilheiras e invadir o território do sultanato de Rum, que era vassalo dos ilcãs mongóis. É como enfiar a mão numa colmeia para verificar se ainda há abelhas lá. Na primavera de 1277, o exército mameluco marchou para o norte. A paisagem mudava. Areias amarelas deram lugar a planaltos verdes e picos nevados. O ar aqui era rarefeito e frio. Cheirava não a poeira, mas a agulhas de pinheiro e água gelada. Baibars conduzia seus lobos para onde ninguém os esperava. Os mongóis estavam acostumados a atacar, não estavam acostumados a defender. Em 15 de abril, 2 exércitos se encontraram na planície de Elbistan. Se Ain Jalut foi um milagre e um gambito desesperado, Elbistan foi uma aula magistral de um profissional. Aqui não havia lugar para o acaso. Baibars trouxe os melhores. A cavalaria pesada mameluca, blindada em aço, contra a cavalaria mongol, reforçada por destacamentos georgianos e armênios, além de vassalos seljúcidas. A batalha começou de manhã. Os mongóis, fiéis à sua tática, tentaram cercar o flanco esquerdo dos mamelucos.
Desabaram sobre os egípcios com a fúria de uma tempestade de inverno. Os mamelucos vacilaram. Vários destacamentos de beduínos, posicionados no flanco, fugiram. Parecia que a história se repetia, e agora a máquina de morte mongol moeria os corajosos. Mas Baibars estava lá. Ele liderou pessoalmente o contra-ataque. Imagine esse momento. O sultão, governante do império, novamente na cela, no meio da refrega. Ele não comanda da tenda. Ele golpeia com força. Sua presença agia nos soldados como uma droga. Eles viam seu estandarte, ouviam sua voz e esqueciam o medo. Os mamelucos se reagruparam e contra-atacaram. Foi um massacre. Os mongóis, que se consideravam os melhores guerreiros do mundo, encontraram um espelho. Os mamelucos usavam os mesmos arcos, os mesmos cavalos, a mesma tática, mas tinham a fúria de homens lutando por sua fé, e não por um cã distante. Oficiais mongóis, vendo que sua formação desmoronava, ordenaram desmontar. Ficaram como uma parede, protegendo-se com os cavalos, e atiraram até a última flecha. Ninguém se rendeu. Os mongóis não pediam misericórdia, e Baibars não a dava. Ao meio-dia, a planície de Elbistan estava coberta de cadáveres. 6.700 mongóis ficaram deitados na relva. Não foi apenas uma vitória. Foi a aniquilação de todo um exército de ocupação mongol. Baibars caminhava pelo campo de batalha entre os corpos. Olhava para os rostos dos inimigos mortos e não sentia alegria. Apenas a fria satisfação de um açougueiro que cumpriu a meta. O caminho para Kayseri, a antiga Cesareia, capital dos seljúcidas, estava aberto. Baibars entrou na cidade como triunfador. As ruas estavam enfeitadas, mas as pessoas escondiam os olhos. Tinham medo. Sabiam. Hoje os mamelucos estão aqui, mas amanhã os mongóis voltarão, e a vingança deles será terrível. O sultão cavalgou até o palácio e entrou na sala do trono. Este é o clímax de sua carreira. O ex-escravo, vendido por trocados, subiu ao trono dos antigos sultões seljúcidas. Sentou-se no lugar de Kaikhosrau. Recebeu felicitações, ouviu poetas exaltando seu feito, distribuiu ouro. Ordenou cunhar moedas com seu nome ali mesmo, no coração da Anatólia. Mas, sentado naquele trono, sentia um frio penetrante. Ele esperava uma revolta. Contava que os muçulmanos da Anatólia, vendo a força do Egito, se levantariam contra o jugo mongol. Achava que seria a faísca da qual se acenderia a chama da libertação. Mas a resposta foi o silêncio. A nobreza local estava intimidada demais por décadas de terror mongol. Sorriam para Baibars, curvavam-se, comiam sua comida, mas em seus olhos lia-se uma coisa: vá embora. Você veio e vai embora. Mas nós temos que viver aqui com os monstros. Baibars entendeu. Era um beco sem saída. Ele ganhou a batalha, mas perdeu a campanha. Foi longe demais. Suas linhas de suprimento estavam esticadas. Não tinha recursos para manter a Anatólia para sempre. A maior vitória transformou-se numa armadilha estratégica. Ele, o sultão invencível, teve que dar a ordem de retirada. De volta. Novamente na cela. Novamente a poeira das estradas. Novamente a expectativa de um golpe nas costas. No caminho de volta, via seu exército carregando o saque, soldados levando prisioneiras, rindo. Mas o próprio Baibars cavalgava em silêncio. Sentia o tempo escorrendo pelos dedos como areia. Ele atingiu o auge do poder, mas lá, no topo, não havia nada além de vento gelado e solidão. Ele voltava para Damasco, cidade de jardins e fontes. Mas para Baibars, Damasco agora parecia uma cripta. Ele tornou-se desconfiado ao extremo. Parecia-lhe que até o ar estava envenenado. Olhava para seus próximos e via abutres circulando sobre um leão moribundo. Nesta campanha, provou a todos que ainda era aquele Baibars. Derrotou os mongóis, humilhou o Ilkhan, sentou-se no trono de outro império, mas algo dentro dele se partiu. A sombra da paranoia, que o perseguiu a vida toda, agora o cobria inteiramente.
Ele tornou-se prisioneiro de sua própria lenda. A ironia do destino preparava-lhe a última surpresa. Ele buscou a morte pela espada no campo de Elbistan, mas a morte, como uma mulher caprichosa, negou-lhe esse encontro. Ela o esperava não na batalha, entre o nobre tinir do aço, mas no silêncio do salão de banquetes, numa taça com uma bebida fresca. O grande estrategista, que calculava jogadas 10 passos à frente, não percebeu a armadilha mais simples, armada pelo próprio destino. A história não gosta de finais felizes para tiranos. Ela prefere finais instrutivos. E o final de Baibars já estava perto, dissolvido em vinho e ambições. Damasco, julho de 1277. O calor é tanto que o ar parece espesso como xarope. No Palácio Al-Ablaq, construído de pedra preta e amarela, há um banquete. Mas não é uma festa, é uma partida de pôquer, onde a aposta são vidas, e cada jogador tem um as escondido na manga, ou um estilete. O sultão Baibars senta-se à cabeceira da mesa. Ele sorri, mas seus olhos escaneiam o salão como os de um atirador. Ele voltou da Anatólia como vencedor, mas dentro dele vive o medo. Parece-lhe que conspiradores estão por toda parte. Um homem o preocupa especialmente. Um emir da dinastia Ayúbida. Uma sombra do passado. Enquanto houver um único descendente de Saladino vivo, o trono de Baibars, usurpador e ex-escravo, balança. A lógica do tirano é simples. Não há homem, não há problema. Baibars decidiu não usar o carrasco. Execução pública pode causar revolta. Veneno. Eis a escolha do verdadeiro político. Silencioso, limpo. E sempre se pode atribuir à vontade de Alá ou a uma indigestão. Imagine esta cena. A música toca baixo, abafando o tinir da louça. Escravas servem frutas e sorvete. Baibars prepara pessoalmente a bebida para seu convidado. É kumis, leite de égua fermentado, a bebida favorita dos estepários. Mas nesta taça, o sultão adiciona um ingrediente especial. Um veneno que não age instantaneamente, mas lentamente, queimando as entranhas. Ele estende a taça ao emir. Beba, meu amigo, diz Baibars. Sua voz soa suave, quase paternal. Refresque-se após um longo dia. O emir pega a taça. Ele não é tolo. Sabe quem está à sua frente. Ele hesita. O olhar de animal aquado corre pelo salão. E então Baibars, para dissipar as suspeitas, faz o que fez centenas de vezes. Ele pega outra taça, serve-se e propõe um brinde. Ou, como diz uma das lendas mais sinistras, ele, distraído por um momento de conversa, por um erro fatal pega a taça errada. Ou talvez o servo, tremendo de medo, tenha trocado as bandejas. A história aqui se transforma em neblina, mas o fato permanece, duro como uma lápide. O emir bebeu. E Baibars bebeu. O plano funcionou pela metade. O emir morreu na mesma noite. Foi levado do palácio com os pés para a frente, e ninguém fez perguntas desnecessárias. Baibars deveria triunfar. Mais uma peça removida do tabuleiro. Mas na manhã seguinte o sultão não conseguiu levantar da cama. Começou a agonia. Não foi uma morte rápida, como a que ele dava aos inimigos no campo de batalha. Foi uma tortura. 2 semanas. 14 dias e noites infinitos, o grande Pantera, o homem que quebrava espinhas de impérios, quebrou-se por dentro. O veneno corroía seu estômago. A temperatura do corpo subiu tanto que os servos tinham que cercá-lo de gelo trazido dos picos do Monte Hermon. Médicos agitavam-se ao redor do leito, sussurravam orações, ofereciam antídotos. Mas o que podiam fazer? Tinham medo até de levantar os olhos para o senhor moribundo. Sabiam, se o sultão morresse, seriam acusados de negligência e executados. Se o sultão sobrevivesse, ele os executaria por terem visto sua fraqueza. Imagine a humilhação do guerreiro preso à cama. O homem acostumado a comandar exércitos com um aceno de mão, agora não podia sequer beber água sozinho. Seu corpo, coberto de cicatrizes de flechas mongóis e espadas francas, traiu-o. Ele gritava de dor, e esse grito ecoava pelos corredores vazios do palácio,
fazendo a guarda empalidecer. O destino possui um senso de humor perverso. Baibars tramou intrigas a vida toda. Matou Kutus, enganou cruzados com cartas falsas, Construiu um estado sobre mentiras e espionagem. E morreu de sua própria astúcia. A taça envenenada, destinada a outro, voltou para ele como um bumerangue. Como se diz, quem cava a cova para o outro, nela cai. Só que a cova de Baibars estava forrada de seda, mas nem por isso deixou de ser um túmulo. Em 1º de julho de 1277, o coração do sultão parou. O grande Baibars, quarto sultão do Egito, vencedor dos mongóis, flagelo dos cruzados, morreu aos 54 anos. Não pela espada, não pela velhice, por um erro estúpido e trágico, por um gole de leite azedo com gosto de arsênico. Mas mesmo após a morte ele não teve paz. Seus próximos estavam em pânico. A morte do sultão num momento desses é uma catástrofe. Os herdeiros são fracos, os inimigos fortes. Se a notícia sair das muralhas do palácio, começará o massacre. Por isso, decidiram ensinar o último espetáculo. O corpo de Baibars foi escondido. Imagine esse surrealismo. O governante de um enorme império é enrolado secretamente em tapetes e escondido num dos quartos distantes do palácio. Enquanto isso, os vizires saem para o povo e anunciam: o sultão está doente, mas recuperando-se. Ordenou marchar para o Egito. Colocaram outra pessoa no palanquim do sultão. Ou, segundo outras versões, levaram o palanquim vazio, fechando bem as cortinas. O exército marchava, saudando o vazio. Médicos entravam na tenda vazia, fingindo trocar curativos. Cozinheiros preparavam comida, que depois era jogada fora. Foi uma mistificação grandiosa. O sultão morto continuou governando seu exército por mais algumas semanas, enquanto seu corpo apodrecia no calor de Damasco. Só quando chegaram ao Cairo e consolidaram o poder do herdeiro, a verdade foi revelada. Mas o corpo de Baibars permaneceu em Damasco. foi enterrado secretamente, à noite, sem as procissões pomposas adequadas a um monarca de tal nível. Seu túmulo está na biblioteca Az-Zahiriya, em frente à grande mesquita dos Omíadas. Um fim modesto para um homem que se considerava a sombra de Deus na terra. Deitado na escuridão da cripta, Baibars provavelmente riria, malvada e amargamente. Ele entendia que a vida é apenas uma série de acordos com a morte, e o último acordo é impossível de vencer. Ele deixou para trás um império que duraria mais 250 anos. Deixou para trás uma lenda que sobreviveria aos impérios. Mas naquele último instante, quando a luz se apagava em seus olhos, ele era apenas um homem assustado, que entendeu que a conta por todas as suas vitórias foi apresentada. E o pagamento dessa conta era aceito apenas com a alma. Assim terminou o caminho do escravo que se tornou rei, o caminho do assassino que se tornou salvador. Mas a história não põe um ponto final. A história põe reticências. A areia cobriu o túmulo de Baibars, Mas o eco de seus feitos ainda soa nas ruas do Cairo e de Damasco. Monstros vão embora, mas as cicatrizes que deixam no corpo do mundo nunca cicatrizam. Agora só nos resta fazer o balanço, pesar na balança da história o que ele realizou. Foi um herói ou um monstro? Ou talvez a história nos ensine que às vezes esses dois conceitos são a mesma coisa? A resposta nos espera onde termina a biografia do homem e começa a imortalidade do mito. Então, quem foi ele na verdade? Olhe para isso com a distância dos séculos, quando a poeira das batalhas assentou e os gritos das vítimas se dissolveram no silêncio das bibliotecas. Sultão Baibars, Abu al-Futuh, pai das vitórias. O quarto sultão de uma dinastia que ele mesmo, em essência, forjou com sangue e ferro. Estamos diante do paradoxo mais desconfortável da história, diante de um espelho no qual temos medo de olhar. Por um lado, temos um monstro. Vamos chamar as coisas pelos seus nomes. Baibars era um usurpador. Matou seu amigo e senhor Kutus, o homem que o salvou do exílio. Matou-o covardemente, com um golpe nas costas, durante um aperto de mão. Envenenou dezenas de rivais, massacrou guarnições inteiras, quebrando a palavra de honra.
Vendeu mulheres e crianças como escravos aos milhares, sem piscar. Se tal homem vivesse hoje, estaria numa prisão para criminosos perigosos ou no tribunal de Haia. Seu perfil psicológico é um manual de sociopatia clínica. Falta de empatia, maquiavelismo, narcisismo. Mas por outro lado, se não fosse por esse sociopata, o mapa do mundo hoje pareceria completamente diferente. E talvez nele não houvesse lugar nem para a cultura egípcia, nem para o renascimento islâmico, nem para muitos de nós. Imagine por um segundo uma realidade alternativa. Aquela onde Baibars teria permanecido apenas um bom general, onde não teria decidido matar, onde sua moral pesaria mais que suas ambições. O que teria acontecido com o Egito? Os herdeiros fracos de Qutuz provavelmente teriam se devorado pelo poder. Os mongóis, que entendiam apenas a linguagem da força, teriam voltado. E desta vez ninguém os pararia. O Cairo se transformaria numa segunda Bagdá. As pirâmides se tornariam torres de observação para sentinelas das estepes. O Nilo ficaria vermelho de sangue, como o tigre. A civilização islâmica, prensada entre cruzados do mar e mongóis da terra, poderia simplesmente desaparecer, dissolver-se, tornar-se uma nota de rodapé no livro de história, como desapareceram os hititas ou assírios. Baibars tornou-se o tal mal necessário. Ele foi a reação imunológica de um organismo moribundo da civilização. Quando o corpo é atacado por um vírus mortal, ele produz leucócitos, células assassinas. Elas não negociam, elas destroem a ameaça. Baibars foi esse leucócito, cruel, eficaz, implacável. Olhe para o seu legado, o Império dos Mamelucos, cuja fundação ele concretou com medo e disciplina, durou 250 anos. Um quarto de milênio. Enquanto a Europa ardia na Guerra dos 100 Anos, enquanto dinastias se substituíam no caos, o Egito permanecia uma superpotência medieval. Os mamelucos tornaram-se guardiões de Meca e Medina. Construíram obras-primas da arquitetura que estão de pé até hoje. Preservaram o conhecimento, o comércio, a arte. E os cruzados? Aqueles mesmos cavaleiros que por 200 anos atormentaram o Oriente Médio, considerando-o sua propriedade? Baibars expulsou-os para sempre. Ele não apenas os venceu em batalha, ele quebrou a vontade deles. Destruiu seus castelos de tal forma que reconstruí-los tornou-se inútil. Após Baibars, a Era das Cruzadas acabou. A Europa entendeu. Os portões para o Oriente estão fechados. E de guarda está uma fera que é melhor não acordar. Ele fez o que nem o grande Saladino conseguiu. Saladino era um cavaleiro nobre, poupava os inimigos, e eles voltavam. Baibars era um açougueiro, exterminava os inimigos, e eles desapareciam. A aritmética cruel da sobrevivência. Às vezes a misericórdia é uma fraqueza que custa milhões de vidas no futuro. E eis a questão principal que quero jogar na sua cara. Você está pronto para condená-lo? Sentado no conforto do século XXI, é fácil falar de humanismo. É fácil dizer que os fins não justificam os meios. Mas diga isso aos habitantes do Cairo do século XIII, que esperavam que seus filhos fossem espetados em lanças mongóis. Para eles, Baibars não era um tirano. Para eles, era um escudo. A única parede entre suas vidas frágeis e o abismo absoluto. Eles perdoavam tudo a ele. Perdoavam os impostos, as execuções, o medo. Porque ele lhes dava o mais importante, o direito de acordar amanhã de manhã. No Cairo, na ponte Kasra ao Nil, até hoje estão leões de bronze. É o símbolo de Baibars, o leão. O rei dos animais que devora os fracos, mas protege seu bando. Sua história nos ensina uma verdade terrível. A civilização é uma película fina sobre o caos. E para manter essa película sem rasgar, às vezes são necessários não santos em vestes brancas, mas monstros com as mãos ensanguentadas. Baibars morreu em agonia, bebendo o próprio veneno. Talvez tenha sido justiça, mas se você perguntar à história se ela se arrepende da existência dele, a resposta será inequívoca. Não. O trono do sultão,
sempre está sobre a cova fresca do antecessor. Mas a fundação da civilização, às vezes, é misturada com o sangue do tirano. No fim das contas, os vencedores não são julgados. Eles são temidos, são odiados e ganham monumentos. O sultão Baibars, o escravo que se tornou senhor do mundo, o assassino que se tornou salvador, provou um teorema simples. Para vencer o diabo, é preciso tornar-se um pouco diabo. E agora desligue esta tela. Olhe pela janela. O mundo que você vê está calmo. Mas lembre-se, essa paz foi paga com a crueldade de alguém num passado distante. E em algum lugar na sombra da história, sempre está um guardião silencioso com um sabre curvo, pronto para fazer o trabalho sujo novamente, se a escuridão decidir voltar.